Eu encontrei um vídeo mostrando um robô de day trade que supostamente descobriu uma fórmula extraordinária aqui no YouTube. A lógica, mais ou menos, é o seguinte: pegar a primeira barra de 15 minutos no índice futuro, se a barra fechar positivo é compra, se a barra fechar negativo é venda. E um alvo de 400 pontos e um stop de 400 pontos, que não faz sentido. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante que eu vi. O robô só funciona na quinta-feira. Na segunda não funciona. Na terça não impressiona, na quarta também não. Na sexta perde, mas quando você deixa somente a quinta-feira, aparece uma linda curva de capital ascendente. E é exatamente aqui que começa o problema, né? Porque isso pode impressionar quem está começando, mas não apresenta uma lógica profissional de mercado nenhuma, né? Apresenta uma história construída depois que o resultado já foi encontrado. Hoje, o que eu quero mostrar é o perigo desses robôs aparentemente perfeitos, desses setups extremamente intuitivos e dessas estratégias que parecem muito mais preparadas para vender produtos e conquistar seguidores do que para entrar no mercado aqui de verdade. Mas antes de continuar, já deixa o like aí nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais traders para não cair nessa aí. Inscreva-se no canal, clique no sininho, marque todas as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Também compartilha esse conteúdo aí com aquele seu amigo trader que ainda acredita que existe robô mágico, setup perfeito, ou algum dia específico da semana em que o mercado fica mais fácil. Talvez esse vídeo evite que ele coloque dinheiro em alguma estratégia que só funciona dentro de uma certa simulação. Bom, agora vamos entender o que realmente existe por trás desse tipo de apresentação aí no YouTube. Vamos pensar com calma. Por qual motivo técnico a primeira barra de 15 minutos deveria definir a direção da operação? Por que 15 minutos? Por que não 10 minutos? Por que não 20, 30, 25 minutos? Por que o alvo deve ser 400 pontos? Por que o stop também deve ser 400 pontos? E principalmente, por que essa lógica funcionaria somente na quinta-feira? Não basta responder que quinta-feira costuma ter notícias. Notícia econômica não acontece somente na quinta-feira, acontece todo dia, né? O payroll, por exemplo, é na sexta, né? Decisões de juros costumam ser em calendários específicos, principalmente na quarta, né? Inflação, emprego, atividade econômica, discurso aí de autoridades podem acontecer em qualquer dia, qualquer horário. Além disso, nem toda quinta-feira possui o mesmo contexto. Existem quintas-feiras com forte divulgação econômica, existem quinta-feiras praticamente vazias, pré-feriado, existem quinta-feiras em que o mercado abre em tendência, existem dias em que o mercado, né, na quinta-feira abre travado, existe quinta-feira que forte movimento internacional e outros em que o mercado está esperando algum tipo de informação. Tratar tudo isso nas quintas-feiras da mesma forma, será que é leitura de mercado ou é uma generalização? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aprende aí fora. O mercado, ele não olha para calendário. Né? Ele pensa, hoje é quinta-feira, a primeira barra fechou negativa, agora eu preciso cair 400 pontos. O preço é resultado da interação entre milhares aí de participantes, de players, fundos, bancos, estrangeiros, né? Market makers, algoritmos, hedgers. Olha só, né? Esse pessoal está olhando para opções, está olhando para juros, está olhando para câmbio, está olhando para a Bolsa Americana, está olhando para notícias, né? Está olhando para fluxos institucionais entrando, necessidades rápidas, urgência de execução. Tudo isso muda constantemente. O mesmo padrão visual pode aparecer em 2 dias diferentes e produzir resultados completamente opostos, porque o contexto por trás daquela barra é completamente diferente. Em um dia, a primeira barra negativa pode representar um fluxo vendedor verdadeiro, e em outro pode apenas representar uma correção durante o leilão e na abertura. O outro pode ser uma absorção de venda antes de um movimento forte de alta. A barra é somente a superfície, ela não explica a causa do movimento. Quando alguém transforma a cor de um candle em uma estratégia completa, está ignorando praticamente tudo. Aquilo que realmente movimenta o mercado é muito diferente. E tem a tal da pegadinha do backtest, né? O backtest é uma ferramenta importante. O problema começa quando ele é utilizado para fabricar uma narrativa. Você testa todos os dias da semana, o resultado fica ruim. Então, retira segunda-feira, continua ruim. Retira a sexta, testa a terça e quarta,
até descobrir que a quinta-feira produziu o melhor resultado. Depois você apresenta somente essa combinação e diz: descobri um padrão bizarro que funciona há 5 anos. Mas você não descobriu necessariamente um padrão. Talvez tenha apenas procurado tantas combinações que acabou encontrando uma curva bonita. Primeira barra, segunda barra, terceira barra, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, alvo de 300, alvo de 400, alvo de 500, corpo mínimo de 100, corpo mínimo de 200. Depois de testar dezenas ou centenas de possibilidades, algumas delas provavelmente vai funcionar no passado. Isso é otimização retrospectiva. Você conhece a primeira resposta e depois monta a pergunta que produz aquela resposta. É como jogar uma flecha na parede e depois que ela acerta determinado ponto, desenhar o alvo ao redor dela. No final parece que você acertou o centro. Mas o centro só foi criado depois que você disparou a flecha. Tá? Outra coisa, um gráfico bonito de resultado não mostra nada. É outro recurso muito utilizado, é mostrar uma curva de capital ascendente. Uma linha subindo produz uma reação emocional nas pessoas. Né? Quem vê pensa, se funcionou por 5 anos, deve continuar funcionando. Não necessariamente, né? Uma curva de capital é apenas uma representação que teria acontecido no passado utilizando determinadas regras e premissas. Ela não demonstra que ordens seriam executadas exatamente naquele preço. Não demonstra que existiria liquidez suficiente naquele preço. Não demonstra o impacto da derrapagem do slippage naquela região. Não demonstra se os custos foram corretamente considerados. Não demonstra se os parâmetros foram escolhidos antes ou depois do teste. Não demonstra que o comportamento vai continuar existindo no próximo mês. O mercado muda. Os participantes mudam. A volatilidade muda. Olha só a guerra aí. Os horários mudam. Horário de verão americano. Regras de negociações mudam. Algoritmos mudam. Uma estratégia pode funcionar durante determinado momento e desaparecer quando o ambiente muda. Principalmente quando ela não possui nenhuma explicação estrutural por trás. E percentual de acerto não é certificado de qualidade. Também existe uma grande sedução aí nos números, né? 64% de acerto, fator de lucro próximo de 2, mais de 50 mil reais no resultado. Mas a gente precisa perguntar o seguinte, com quantos contratos? Qual era o capital necessário? Qual foi o maior drawdown? Qual foi a pior sequência? O resultado foi uniforme ou ficou concentrado em poucos dias, em poucos períodos? Foram considerados os custos? Foi considerado os atrasos aí nas execuções? O robô foi testado fora da amostragem? Foi colocado para operar em uma conta real durante um período significativo? Existe diferença entre acertar 64% em um relatório e conseguir executar a mesma estratégia com dinheiro real. Existe uma diferença ainda maior entre apresentar o resultado de um robô e afirmar que aquele robô possui uma vantagem sustentável. Percentual de acerto isolado não significa quase nada. Você pode ter uma estratégia de 80% de acerto e quebrar a conta. Pode ter uma estratégia de 40% de acerto e ganhar dinheiro. O que importa é a construção completa da expectativa do risco e da robustez. O payoff, principalmente. Quando a descoberta vira oferta, né? Existe ainda um outro ponto que precisa da gente observar. Depois de apresentar essa curva extraordinária aí, o vídeo oferece um robô dentro de um pacote comercial. Além desse robô, o pacote possui dezenas ou até centenas de outros robôs. Não existe problema algum em vender produto, tá? Não sou contra, absolutamente. O problema é utilizar uma demonstração otimizada como se ela representasse uma prova de desempenho futuro. A sequência é muito eficiente como marketing. Primeiro mostra-se um resultado impressionante, depois cria-se uma explicação simples, em seguida demonstra-se que qualquer pessoa pode usar. E finalmente te apresenta um link para você comprar. Isso não significa obrigatoriamente que o produto seja uma fraude, tá? Mas significa que o público precisa separar duas coisas. Uma análise técnica independente e uma apresentação construída para vender. Quando quem mostra o resultado
também ganha dinheiro vendendo o robô, existe um interesse comercial envolvido. Esse interesse precisa ser considerado antes de você acreditar na narrativa. Tá? Imagina se você tivesse um robô que te dá dinheiro, para que você venderia ele? Esses setups fazem sucesso porque são fáceis de entender. Primeira barra positiva compra, primeira barra negativa vende, quinta-feira funciona, segunda-feira não funciona. É bem simples. Alvo de 400, stop de 400, tudo fixo, né? Tudo parece muito objetivo, tudo parece extremamente fácil de se controlar, e o ser humano gosta de coisa fácil, de regras simples, principalmente dentro de um ambiente caótico, como o mercado, né? O trader iniciante quer acreditar que existe um horário certo, um candle certo, uma média certa, um dia mágico, por isso ele elimina a necessidade de entender o contexto. Mas o mercado não paga simplicidade artificial. O mercado cobra adaptação. Uma regra pode até servir como gatilho, mas o gatilho não pode ser confundido com uma análise completa. Sem contexto, um setup é somente uma repetição mecânica de um desenho. Tá? E o que um trader profissional normalmente observa? Tá? Um trader profissional, ele não deveria decidir operações apenas porque é quinta-feira ou porque a primeira barra fechou vermelha. Ele precisa muito mais que isso, ele precisa entender onde o mercado está, qual é a estrutura, o metajogo do dia, onde está o ajuste, mercado futuro, onde estão as principais regiões de volume, como é que abriu a curva de juros, como é que está o mercado internacional. Existe algum evento econômico próximo da abertura, um payroll, um ADP? Estamos em uma região de defesa, de opções ou de rompimento? Existe fluxo real sustentando aquele movimento? Onde que está a liquidez de cima? Onde está a liquidez de baixo? Qual que é a frequência? Qual que é o risco daquela operação dentro de todo esse contexto? Isso não significa que o trader conseguirá prever o mercado. Claro que não. O mercado continuará sendo completamente imprevisível. A função do trader não é adivinhar o próximo candle, é identificar cenários, controlar risco e agir quando existe uma combinação de fatores que justifique ele entrar na operação. Só isso. Tá? Bom, e se você ainda está procurando um robô que opere no seu lugar, um setup mágico ou uma estratégia pronta que prometa resolver o mercado para você, talvez está na hora de você mudar completamente essa sua forma de pensar. Em vez de comprar mais um robô baseado em um backtest bonito aí, vem aprender mercado de verdade aqui dentro com a gente. Tá? Na Masternet, nós acompanhamos o mercado todo dia ao vivo, a gente analisa o contexto do dia, a abertura, os movimentos, as correlações, tudo aquilo que realmente interfere no comportamento do preço. Você aprende a entender o que está acontecendo, em vez de simplesmente ficar apertando um botão e torcendo aí por uma regra de passado para continuar funcionando. E agora você pode conhecer a comunidade com a Masternet 30 dias. Por apenas R$ 49,90, está aí o link na descrição. Pagamento único, tá? Não é assinatura. Clica no link, está na descrição, entra para a Masternet, passe 30 dias acompanhando o mercado com a gente, que realmente vive isso todos os dias. Para de procurar um robô que pensa e continuar pensando que esse robô vai resolver sua vida, porque não vai resolver sua vida, tá? Bom, portanto, tome cuidado quando alguém apresentar o robozinho perfeito, a estratégia perfeita, principalmente quando a lógica for simples demais, intuitiva, né? O resultado normalmente não é bom. Fato de uma estratégia estar funcionando somente nas quinta-feiras não prova que a quinta-feira possui alguma vantagem. Pode provar apenas que dentro de centenas de combinações testadas, aquela foi a que produziu o melhor resultado. O backtest mostra lucro, mas não significa que o lucro vai existir no futuro, no mercado real, né? O fato dessa estratégia possuir 64% de acerto não significa que ela vai funcionar. O fato de alguém mostrar uma tela cheia de resultado não significa que você está vendo a história certa. Antes de comprar um robô, se pergunte, qual é a lógica estrutural desse robô? Qual foi o teste fora da amostra? Qual é o resultado real, não apenas o simulado? Quantos parâmetros foram testados antes de encontrar essa combinação? O que acontece quando o mercado muda? Qual é o conflito comercial de quem está apresentando esse robô? O mercado financeiro está cheio de pessoas tentando transformar coincidências estatísticas em produtos. Não entregue seu dinheiro para uma curva de lucro bonitinha. Não entregue sua confiança para um candle colorido. Não confunda uma regra fácil de decorar
com conhecimento de mercado de verdade. No day trade, o perigo não está apenas em perder uma operação. O perigo está em acreditar que alguém encontrou uma forma simples para dominar um ambiente que é, por natureza, incerto, dinâmico e totalmente imprevisível. A profissionalização começa quando você para de procurar setup mágico e começa a estudar aquilo que realmente movimenta o mercado. Até o próximo vídeo.